Eu acho, rapaziada, que essa é a primeira vez desde os 4, 5 anos que o Legado tem, que eu vou criticar o treinador depois dele ter vencido um jogo, né? Que eu vou fazer uma crítica, que a vitória, ela não vai mascarar as críticas que eu preciso fazer pro treinador. Wayne, você tá feliz com a vitória? Claro que eu tô feliz. É óbvio que eu tô feliz, pô. É óbvio que eu tô feliz. E é justamente por isso que eu vou falar aqui o que tem que ser falado referente à atuação do Remo hoje. Vamos lá, né? Vamos voltar desde o jogo passado. O Remo toma um vareio. Um vareio não, né? Tô exagerando. Mas o Remo tem dificuldade para ganhar. Toma pressão, um calor do pior time da competição, que é a Mucura. A UEN era clássico, não interessa. É o pior time da competição. Eles não são lanterna ali por acidente. Eles são lanterna porque eles são o pior time da competição. Aí você acha que escalar aquele mesmo time ridículo que tomou aquela pressão vai mudar alguma coisa? Esse time vai conseguir jogar? Se ele não conseguiu jogar contra o pior time da competição, qual é a lógica que você tem de pensar que esse time vai conseguir jogar bem contra um time que é o 18º colocado, que estava jogando em casa e que vinha de 2 vitórias, inclusive uma contra o líder da competição fora de casa? Qual a chance de você achar que isso vai dar certo? Praticamente zero. Mas o nosso treinador português, inteligentíssimo, acreditou que poderia dar certo. Então ele escala basicamente o mesmo time, que tomou aquele calor da Mucura e perdeu para o pior time da competição. Aí a gente tomou um vareio. A gente tomou um vareio no primeiro tempo. Para você ter uma ideia, o Atlético finalizou 14 vezes no gol do Remo, 4 no alvo. E a gente finalizou 3, nenhuma no alvo. As 3 finalizações, se eu não me engano, foram com o Pedro Rocha, se eu não estou enganado, tá? Me corrija se eu estiver errado. O único cara que tentava no primeiro tempo. E se o Remo tá brigando na parte de cima da tabela, é muito graças ao Pedro Rocha, que fez gols, mais uma vez hoje, deu 3 pontos pra gente. É o melhor investimento que a gente fez nesses últimos anos, foi ter contratado o Pedro Rocha, tá? E aí a gente vai para o primeiro tempo, tomando o calor que a gente tomou, a pressão que a gente tomou. E aí eu penso que o nosso treinador vai pôr a mão na consciência. Não, eu fiz merda. Vou mexer no time. Vou fazer ali o que tem que ser feito. Não. Ele volta com a mesma tiriça de time. O mesmo time lazarento que ele começou o jogo tomando pressão de um dos times que estão na zona de rebaixamento. O gol que o Remo iria tomar é questão de tempo. Aí ele percebe que não vai dar certo. Claro, não deu certo em 45 minutos, daria certo em 15 minutos do segundo tempo. Aí ele vai e coloca o Jadson. No momento que ele coloca o Jadson, o Remo tem uma leve melhora. O Jadson recebe a bola na frente e ele começa a segurar a bola. Ele começa a reter o jogo. Para inclusive o Pedro Rocha ter mais condições lá na frente. Mas ainda não é o suficiente. Aí ele coloca o Viseu no lugar. Tudo melhorou para o Remo. A gente ganhou mais um jogador quando o Adailton saiu do time. Eu não acredito, eu sinceramente não acredito que tenha torcedor que defenda o Adailton na titularidade do Remo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Cara que torce para o Remo, que defenda, que tenha visto o Adailton nesses últimos jogos e defenda ele no time titular. E aí o nosso treinador manteve a questão dele, né? O que ele queria. A gente toma um gol que foi mais falha do Camutanga do que propriamente do Rangel. E eu seria um canalha, um cafajeste, se eu viesse aqui e culpasse o Rangel pelo gol, por mais que ele tivesse culpa. Porque se não fosse o Rangel, a gente teria tomado 3 hoje de novo. Porque o esquema tático do treinador é uma peneira. Ele faz 2 linhas ali de 4 jogadores, com Luan Martins, que só falta só o terno e o algodão no nariz, que está morto em campo. O Adailton, que é um a menos, eu me recuso a falar do Adailton aqui, tá? E o Pedro Castro, que é filho dele. O Pedro Castro é filho dele, cara. É filho, ele adotou o Pedro Castro. Ele adotou o Pedro Castro. E milagrosamente, o Remo consegue um empate, um pênalti, com o Marrone, que entrou em campo, acreditou na jogada, driblou o goleiro, sofreu o pênalti. Eu não sei o que o VAR queria rever ali, porque aquilo ali é pênalti claro. Não tem discussão, é pênalti claro. Pedro Rocha, com muita personalidade, pega a bola, bate no canto
e faz o gol. O goleiro foi nela, só que a bola foi muito no cantinho. E aí, gol do Remo. 1-1. No final do jogo, a vitória culposa veio, né? O Pedro Rocha ganha ali a dividida, bate, a bola desvia no zagueiro e gol. Gol do Remo. 2-1. Vitória do Remo, a primeira fora de casa. Poderia ser desse jeito, né? Teve um torcedor que mandou um pix lá pra gente, né? Aliás, ele é membro do canal, o Glailson Nogueira, que falou algo bem interessante. O time mal treinado, um péssimo jogo do Remo, um jogo muito ruim. Mas a vitória do Remo hoje é uma vitória de um time que vai subir e que vai conseguir o título. Palavras do Glailson Nogueira, tá? Que mandou o pix pra gente. Sobre o título, eu acho distante pensar nisso. Mas acesso sim, é real. É real, o Remo tá com a mesma pontuação do quarto colocado. A diferença é o saldo de gols. O Avaí tem 6 de saldo, o Remo tem 4 gols de saldo. Mas essa vitória hoje vai dar um pouco mais de tranquilidade para esse treinador, que eu espero que ele não seja um treineiro, tá? Espero que ele seja um treinador. Para esse português, com os reforços que ele vai ter durante a semana, porque provavelmente ele vai ter à disposição Regis, provavelmente ele vai ter à disposição aí o Caio Vinícius, né? Então ele vai ter um pouco mais de tranquilidade para organizar o time e fazer o que tem que ser feito. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Marcos Braz, esse recado aqui é para você. Se no próximo jogo esse treinador vier com Luan Martins, vier com Adailton de meia, manda ele embora. Manda ele embora. Rescinda o contrato com ele, paga a multa, já que ele é tão interessado em multa, né? Paga a multa para ele e vai atrás de um treinador. Porque vocês vão jogar o planejamento tudo por água abaixo graças a esse treinador aí. Hoje ele teve a resposta que ele queria. E que bom que a gente não perdeu o jogo. Que bom, a gente ganhou o jogo, maravilha. Durante a semana a gente vai ter uma semana tranquila. Pra gente conversar sobre o Remo, pra gente conversar sobre o time, né? As possibilidades que ele vai ter. Ele alternou o time a semana toda pra colocar a mesma bosta de time que tomou ali um pressão, calor do lanterna da competição, pô. Hoje tomou pressão de novo de um time de zona de rebaixamento. Então ele precisa entender isso. Ele precisa entender isso. Se ele não quer entender isso, manda ele embora. A gente não pode perder tempo. A gente não pode perder pontos. A gente vai jogar contra um Cuiabá em casa e é obrigação vencer. Porque a gente joga em casa. Notas e análises, vamos lá, né? Rangel, 10. Rangel... Ah, mano, mas ele falhou no gol. Caguei. 10 pro Rangel. Se não fosse ele, a gente não tinha nem somado nenhum ponto hoje. E a gente somou 3 muito por conta das defesas dele no primeiro tempo. Marcelinho, partida horrorosa, 0. Mano, que partida horrível do Marcelinho, aliás. O Marcelinho já vem jogando mal há um bom tempo. Não sei se é por conta da formação, que deixa ele exposto, eu não sei. Mas ele já vem jogando muito mal há um bom tempo, 0. É o Klaus. Fez uma partida mais ou menos exposto também, né? Nota 5. O Reinaldo. Que baita zagueiro, cara. Que baita zagueiro. A personalidade, a responsabilidade que ele traz pra si no jogo é muito grande, cara. É muito grande. Reinaldo, nota 8. E o Sávio, né? O Sávio, ele tem alguns lampejos no jogo que eu acho bem interessante. Uma hora ele joga bem. Outra hora ele parece um pereba. Outra hora a gente olha pro banco e vê o Alan Rodrigues e a gente mata a nossa vontade de querer que ele saia do jogo. Mas, Sávio, nota 3 aí, 4, já tá de bom tamanho. Luan Martins, 0. Tiriça absurda, 0. Português, você quer conquistar o Luan Martins? Chama ele pra sair, paga um almoço pra ele. Paga, vai no Ver o Peso lá, come um peixe frito lá com açaí com ele. Mas esse cara no time titular não existe. Não existe. 0 pra ele. Pedro Castro, partida fraca, muito fraca, nota 2. Pavani, partida fraca também, nota 5 aí, 2, 3 também. Adailton, 0, né? Vou poupar tempo aqui do vídeo. Pedro Rocha, 10, fez os 2 gols da vitória, né? 10. E o Janderson, partida horrorosa, tem que ser banco. Marrone tem que ser titular, nota 0. Marrone entrou, sofreu pênalti, nota 5. Entrou também ali o Viseu, né? Hoje eu quero até fazer essa menção aqui ao Viseu, tá? Porque a gente tem que ser justo. Eu não persigo jogador nenhum aqui. O Viseu hoje entrou com vontade em campo, tentou alguma coisa, correu, se esforçou, brigou. Nota 5 pro Viseu, tá? Pelo que ele fez hoje, pela vontade dele em campo. Entrou o Pedro Costa, pouco pegou na bola, né? O Camutanga parece que corre com uma calça desmolhada, cara. Ele perde pra todo mundo na velocidade, é impressionante, tá? Nota 0, pra mim a falha no gol foi dele, do Camutanga, tá? E o Daniel Cabral, que também entrou no jogo,
Eu acho que ele dá até uma dinâmica melhor do que o Luan Martins. Mas o treinador cismou com o Luan Martins, né? Então, rapaziada, esse foi o vídeo aqui. Deixa aí seu comentário o que você achou do jogo. Até o próximo vídeo. Tchau.